O amanhã já vem e o sol brilhará. Os ventos bravios irão se acalmar. Tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar. Mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei. Por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar. Mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei. Por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, através do 24º Seu, para podermos estudar um pouquinho dessa doutrina de luz que tanto nos esclarece, que tanto nos consola e nos fortalece. Hoje nós temos como tema como o Espírito influencia nossos pensamentos e emoções. Mas antes de iniciarmos, vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, tá? Ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 65, cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus está em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Nos diz Emmanuel: em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela.
Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé desaprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Depois dessa mensagem belíssima, que nos convida à ação, faremos então a nossa prece inicial. Que possamos, neste momento, elevar nosso pensamento ao Pai, buscando senti-lo, envolvendo-nos com o teu amor e com a tua misericórdia. Na certeza, Pai amado, de que o Senhor está conosco, nós nos enchemos de alegria, de esperança e de fé. Te pedimos o auxílio e a inspiração para que nesta noite possamos estudar, refletir, buscar fazer aquelas reflexões necessárias ao nosso aprimoramento. Que, como a mensagem inicial bem nos disse, que nós possamos ter a coragem de identificar em nosso mundo íntimo aquilo que precisa ser transformado. Que possamos ter a coragem de nos tornarmos seres que agem na sua direção, nos tornarmos aqueles que verdadeiramente buscam o aprimoramento moral que nós necessitamos. Na certeza, Senhor, da sua ajuda, na certeza de que o nosso querido Mestre Jesus está conosco, de que os nossos mentores também nos protegem, nos acompanham e nos aconselham ao bem. Nós, mais uma vez, dizemos obrigado. Obrigada por uma noite de reflexão, obrigada por esta vida na Terra, por todas as oportunidades que nos chegam, nos convidando ao aprimoramento, nos convidando à transformação necessária para que todos nós possamos ser felizes. Com a sua permissão, Pai querido, nós damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, ao nosso tema. Como o Espírito influencia nossos pensamentos e emoções. Esse assunto, ele é muito importante, porque muitas vezes nós recebemos alguns conselhos, algumas influências, somos convidados a agir de determinada maneira e, sem atenção, sem o cuidado necessário, nós nos tornamos presas fáceis, vamos dizer assim.
nós nos tornamos completamente influenciáveis sem o mínimo, sem a mínima resistência a essas influências negativas. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, que a gente estude o tema e que a gente busque, no nosso dia a dia, estar bastante atento. Allan Kardec traz esse tema no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele traz o tema, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse tema está nas questões 456 até a questão 557. Então, durante todo o capítulo, Kardec vem trazendo vários questionamentos à espiritualidade superior, buscando compreender como se dá essa ação, essa intervenção, essa influência da espiritualidade no mundo corporal. E nós, então, passaremos por algumas questões, não todas, não daria tempo para vermos todas, mas passaremos por algumas questões para que nós possamos compreender como essa influência ocorre. Para a gente começar, vamos começar assim do modo mais amplo, do modo mais geral, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, ele é direto, né, para saber, ele quer saber se os espíritos têm essa possibilidade de nos influenciar nossos pensamentos e influenciar nossos atos. E a espiritualidade maior nos responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vejam bem, a espiritualidade maior nos diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar, demonstrando assim a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de percepção, a nossa falta de identificação com essas influências, de conseguir perceber quando estamos sendo influenciados ou não. Então, muito mais do que a gente imagina, a gente é influenciado. E dizem mais, influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vejam bem, de ordinário, de maneira comum, de maneira habitual, com muita frequência, são os espíritos que nos dirigem. Então, essa influência é tão grande e tão frequente que nós precisamos ter mais atenção sobre esse assunto e buscarmos no nosso dia a dia estarmos mais atentos aos nossos atos, aos nossos pensamentos e também às nossas emoções. Nós falaremos sobre as nossas emoções e como é importante estar atento a elas. Na questão 456, Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, olha, nessa questão, a gente começa a observar quais são os espíritos que estão nos dando atenção. Quais são esses irmãos que estão mais próximos de nós? Vejam, os espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois que constantemente nos rodeiam. Nós sabemos que os espíritos estão por toda parte. Então, os espíritos estão nas ruas, no nosso trabalho, podem estar nos nossos lares, estão nas casas espíritas que nós frequentamos. Então, em todos os lugares estão os nossos irmãos desencarnados. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção.
não se ocupam com o que lhes é indiferente. E aí a gente começa a refletir sobre no nosso dia a dia. O que é que eu tenho pensado? Como é que eu tenho agido? Quais são os ambientes que eu estou frequentando? Que tipo de conversa eu estou tendo? Quais são as condutas que eu priorizo? Observando tudo isso, eu vou ter uma noção de que tipo de espírito irá se ocupar com os assuntos que eu estou me ocupando, porque eles só dão atenção àquilo que os interessa. Se determinado assunto é para eles algo que é indiferente, eles não ficam por perto, eles se afastam. Então, a gente começa a perceber que nós somos responsáveis para atrair para perto de nós este ou aquele irmão. Irmãos que estão interessados no bem, irmãos inferiores, que estão interessados talvez em assuntos triviais, em banalidades, em futilidades. Quais os assuntos que fazem parte do meu dia a dia? A gente começa aí a se observar e a se autoconhecer. Isso é fundamental para que a gente entenda e compreenda como os espíritos influenciam em nossos atos, em nossos pensamentos e em nossas emoções. Na questão 460, Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, a gente tem uma quantidade imensa de pensamentos. A gente tem, às vezes, até a dificuldade de silenciar a nossa mente. Porque um pensamento, ele vai emendando no outro, vai emendando no outro, vai emendando no outro. E aí, será que são todos nossos? Ou será que alguns desses pensamentos são sugestões dos nossos irmãos desencarnados? E os espíritos nos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura, os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, olha o que os espíritos nos dizem. Que nesta multidão de pensamentos que nós temos diariamente, nós temos pensamentos que são nossos, mas também temos pensamentos que são sugeridos pelos nossos irmãos desencarnados. É por isso que muitas vezes nós vivemos conflitos internos, sem conseguirmos identificar exatamente o que é nosso e o que não é. Pensamentos que nos indicam bons caminhos, mas que às vezes representam a porta estreita. Pensamentos que nos indicam caminhos tortuosos, representando aí a porta larga. Então, aparentemente, mais fácil de seguir, mas que nos levarão a dificuldades, problemas, situações que agravam, que nos comprometem. Quais desses pensamentos são nossos e quais não são? É muito difícil a gente identificar. Questão 461. Como havemos de distinguir? E aí Kardec pergunta, porque era uma dúvida também de Kardec. Né? Kardec, a gente pega o livro dos Espíritos, a gente vai vendo que as perguntas têm uma sequência lógica. E às vezes ele insiste num determinado assunto para tentar compreender, para tentar identificar, para tentar clarear as nossas, né, os nossos pensamentos, fazer com que a nossa compreensão desse assunto seja maior. Então, na questão 461, ele pergunta como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos. Então, essa multidão de pensamentos que existe em nós já vimos.
Uma parte é nossa, uma parte é a dos irmãos desencarnados. Como distinguir que pensamentos são nossos e que pensamentos são dos nossos irmãos? Dizem-nos os espíritos superiores. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha que interessante. Primeiro, ele nos diz assim, que nós ouvimos, é como se nós ouvíssemos uma voz dentro da nossa mente. Não uma voz direta como vocês estão me ouvindo agora, mas é como se alguém estivesse conversando com a gente. Como se mesmo houvesse um diálogo na nossa mente. Vem no nosso pensamento. Depois ele nos diz assim, geralmente os pensamentos que nos são próprios são aqueles que vêm em primeiro lugar. Então eu quero fazer uma viagem. Aquelas primeiras ideias dessa viagem, elas são minhas. Aquilo que me vem em primeiro lugar costuma ser meu. Afinal, continuam os nossos irmãos, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha só. E aí eles vêm nos dizer. Então eles falam, olha, eles falam mais ou menos como a gente pode identificar. Então, o que é sugerido tem a impressão de que alguém vos fala, é como se houvesse uma conversa na sua mente. Geralmente o que é nosso vem em primeiro lugar, é a ideia que vem primeiro, mas não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, a gente não deve se preocupar exatamente em distinguir, isso é meu, isso não é meu. Isso não é o principal. Muitas vezes, olha só, continuam, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, o principal não é identificar esse pensamento é meu, esse pensamento é uma sugestão. Isso não é o principal. Porque se nós conseguíssemos identificar exatamente, isso, como dizem os espíritos assim, ó, se decidíssemos pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, o principal é que nós façamos as escolhas certas. Se eu escolhi o bem, fui eu que pratiquei o bem. Fui eu que escolhi o caminho do bem, independente se isso veio como uma sugestão ou não. Os nossos irmãos espirituais que estão comprometidos com o bem, eles não estão preocupados que nós os identifiquemos e que nós possamos dar a eles esses louvores. Olha, eu fiz o bem porque foi o meu irmão que me indicou esse caminho. Então, eles não estão preocupados com isso. Eles querem que nós aprendamos, que nós façamos boas escolhas, que nós possamos seguir com as próprias pernas. Então, não é para nós o objetivo principal saber se foram eles ou não que nos sugeriram. É para nós o principal ouvir as ideias que nos chegam, sendo nossas ou não, e analisarmos o que é melhor, o que vai me fazer bem, o que vai me ajudar a progredir. Isso aqui que está na minha mente, isso aqui está de acordo com os ensinamentos do Cristo? É isso, é esse o caminho que nós devemos seguir. Isso é o principal. Continuando, questão 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes ela lhes vem do seu próprio espírito, porém outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, os espíritos vêm nos dizer que, algumas vezes, essas ideias, essas inspirações desses homens de gênio, né? esses grandes homens, essas grandes mentes, elas já trazem com eles
essas ideias para que eles possam desenvolver aqui na Terra. Então, quando eles estavam na erraticidade, eles já estavam lá estudando, já estavam trabalhando nisso, já estavam se preparando para trazerem para a Terra esses desenvolvimentos, essas questões relacionadas à ciência, à tecnologia ou às artes. Mas há outras vezes que essas ideias lhes são sugeridas estando encarnados, né? E esses homens são capazes de compreendê-las e torná-las realidade aqui no mundo material. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, que é algo que todos nós devemos fazer. Buscar a inspiração dos nossos protetores, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos bons amigos espirituais que querem o nosso bem, que têm a possibilidade de nos aconselharem. Todos nós devemos fazer as nossas preces, buscando através das nossas preces nos conectarmos com esses seres de luz para que nós possamos receber cada vez mais essas boas influências. Isso é algo que nós podemos fazer e nós precisamos fazer mais. Às vezes a gente esquece de orar, a gente esquece da prece, a gente esquece que é uma grande oportunidade que nós temos de fazer essa conexão com esses seres elevados que nos querem bem, querem nos ajudar. E a gente acaba se entregando às questões do dia a dia, às questões materiais, e não elevamos o nosso pensamento. Então, é preciso orar mais. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Pergunta Kardec. E aí os espíritos nos dizem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, nós somos aqui novamente chamados à responsabilidade. É preciso colocar em prática o discernimento. Todos nós já temos condição de pensar, de refletir, de discernir. Nós já podemos, nós precisamos parar de achar que nós apenas somos vítimas, né, dos nossos irmãos inferiores, vítimas daqueles irmãos que são inferiores e estão aí desocupados, aí entraram na nossa casa, nos influenciaram, ou outras e diversas situações, mas que vêm a nos atacar, a nos influenciar, a nos perturbar. Todos nós podemos analisar o pensamento que nos chega, aceitar ou não esse pensamento. É preciso que a gente use essa inteligência que nós conquistamos através do tempo para que nós possamos discernir o que é certo e o que é errado. Essa voz que fala na minha mente, o que ela está dizendo vai me levar ao bem? O que ela está dizendo é saudável? O que ela está dizendo é bom para a minha família? É bom para o meu crescimento? E nesse discernimento, nós chegaremos à resposta se isso é uma sugestão de um espírito comprometido com o bem ou de um irmão equivocado. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha só, nós podemos evitar essa influência e os espíritos nos dizem: pode. Olha só, vou ler a pergunta novamente. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. É por isso que nós precisamos parar de achar que nós somos vítimas. Não somos vítimas, tá? Não somos vítimas. Nós podemos evitar, nos eximir da influência dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal. Continuam os espíritos. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou as que, pelos seus pensamentos, os atraem. Nós chegamos aqui num ponto-chave, no ponto que é o ponto principal
para responder à questão como o Espírito influencia nossos atos, nossos pensamentos, nossas emoções. Os espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, nós estamos falando aqui, os espíritos superiores vêm nos informar, nos apresentar que os seres que se aproximam de nós e vêm nos influenciar, e muitos deles, como a pergunta, como Kardec colocou na pergunta, têm o objetivo de nos arrastar ao mal. Isso se dá somente quando os nossos desejos mais íntimos os chamam, somente quando os nossos pensamentos os atraem. Então, a espiritualidade maior vem nos falar da lei de afinidade. É pela afinidade que nós temos com os nossos irmãos desencarnados que eles conseguem nos influenciar. É pelas afinidades estabelecidas entre os seres que há essa formação, esse estabelecer de uma sintonia fluídica que permite que esses seres possam influenciar uns aos outros. É esse o ponto, o grande ponto. A afinidade. O que é a afinidade? A afinidade, ela se expressa como relação, como semelhança, como analogia, identidade, igualdade entre duas ou mais espécies. Então, por exemplo, falando de nós encarnados, quando nós nos conhecemos, a gente começa a conversar, e aí a gente vai se conhecendo. Aí vamos supor que alguém te fale de uma música que você gosta. Aí você fala, olha que legal, eu também gosto dessa música, eu também gosto desse cantor. Você já foi no show? Ah, eu fui, inclusive vai ter um show tal dia. E aí você começa a desenvolver o assunto em torno daquele gosto em comum. E dali a pouco você continua a conversa e vai descobrindo que há outras semelhanças, há outras coisas que vocês gostam, ou o temperamento é parecido. Ah, eu não tenho paciência com certa coisa. E a outra pessoa, ah, eu também não, eu tenho dificuldade. E aí vocês vão, nós vamos, né, nessa nossa convivência, nesse nosso conhecimento, a gente vai descobrindo que nós somos seres afins, que nós temos uma identificação, que nós temos gostos parecidos, nós nos relacionamos através dessa afinidade. E da mesma maneira acontece entre nós e os nossos irmãos desencarnados. Esses nossos irmãos desencarnados, também nos observando, eles identificam em nós gostos em comum. Então, os desejos que eu alimento, os sonhos, os meus projetos, as minhas vontades, os meus pensamentos, as minhas emoções, as emoções que vêm com muita facilidade, as emoções que no dia a dia estão me dominando, tudo isso chama a atenção dos nossos irmãos desencarnados, e eles, percebendo essa semelhança, eles vão se aproximar de nós. E nessa aproximação é que começam a acontecer as sugestões, começam a acontecer as influências. Assim, espíritos com sentimentos afins se sintonizam, influenciando-se mutuamente em qualquer plano que estejam. Olha que interessante o que Allan Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Essa colocação de Kardec é muito interessante, muito importante, porque há irmãos equivocados que acham que somente os médiuns são influenciados. Somente os médiuns que têm essa possibilidade de conexão com a espiritualidade, somente eles podem estar suscetíveis de influências. Mas não, todos nós somos seres que nos afinizamos,
que entramos em sintonia uns com os outros e, a partir disso, as influências acontecem. Então, Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele nos diz assim: seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Essa influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm com que a contrabalançarem. Então, vejam, é um erro pensar que somente os médiuns ostensivos que sofrem influências, né, que têm esse contato com a espiritualidade. Todos nós temos contato com os nossos irmãos desencarnados. Até mesmo aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte. Até mesmo essas pessoas que acham que não existem espíritos, né? O fato delas acharem que os espíritos não existem não quer dizer que eles vão desaparecer. É claro que não. Os nossos irmãos desencarnados são os homens que viveram na Terra no passado, né? Desencarnam e vão viver na erraticidade, aguardando o momento, a oportunidade de reencarnarem. Então, essa relação é uma relação possível a todos nós. Aqueles que não creem na existência, para aqueles que não creem na existência dos espíritos, há aí uma dificuldade maior, Kardec diz, porque achando que os espíritos não existem, eles não se tornam atentos a essas influências. Eles não se conectam, né? Não têm essa perspicácia de identificar sugestões. Então, para esses irmãos, fica um pouco mais complicado. Kardec coloca aqui que não tem como com que a contrabalançarem. Não tem como fazer essa análise, essa reflexão. Isso é meu, isso não é. Ou então, como nós dissemos, isso não é o principal, mas essa análise, opa, uma sugestão boa, tem um irmão aqui próximo de mim, o meu anjo guardião querendo o meu bem, está me convidando ao bem, está me incentivando, eu vou ouvi-lo. Né? Por outro lado, está me dizendo aqui que eu devo me vingar mesmo, está me dizendo assim, né? Nossa, tem um desejo dentro de mim de vingança, de ódio, parece que isso só cresce, isso só, né? Ah, eu vou fazer isso mesmo, porque isso que eu sei, que é isso que o meu coração está pedindo. Então não tem aquela perspicácia de dizer, opa, peraí, né? Pode ser apenas uma sugestão e eu estou dando aso a isso, eu estou dando atenção a isso. Então fica mais difícil. No livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos traz uma reflexão bastante interessante. Ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a nossa mente, ela é um foco. A nossa mente emana o nosso psiquismo, ele emana o tempo todo fluidos, os fluidos psíquicos. Né? O tempo todo ocorre essa emanação. E isso se reflete, e isso se espalha, isso se torna visível. Né? Cria-se um campo psíquico visível aos nossos irmãos desencarnados. Então, não há como a gente fingir essa máscara, a gente usa muito essa expressão, essa máscara social que nós usamos na Terra, né? Quando encarnados, nós não temos como fazer isso estando desencarnado, porque está tudo ali gravado no nosso campo vibracional, no nosso campo psíquico, no nosso perispírito, está tudo, né? Fica tudo visível. Então, a nossa mente, ela é esse espelho em toda parte. Então, não tem como esconder os nossos pensamentos. Nós conseguimos esconder aqui para nós encarnados, mas os nossos irmãos desencarnados leem a nossa mente. Continua Emmanuel. O reflexo esboça a emotividade. Então, essas emanações, né, esse reflexo desse espelho, ele esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude
e a palavra que comandam as ações. Olha que interessante. Eu vou pegar daqui, ó. A emotividade plasma a ideia. Então, vejam, quando nós nos emocionamos, né, sentimos, seja um sentimento bom ou um sentimento ruim, nós plasmamos uma ideia. Então, por exemplo, se eu sinto raiva de alguém, eu começo assim, nossa, eu tô com muita raiva. Aí eu começo, né? Fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo, é um absurdo, eu não admito. E aí a gente começa a desenrolar, tendo como base essa emoção. Desenrolar pensamentos, desenrolar ideias, fazer programações, imaginar coisas. Veja bem, a gente vai plasmando, a gente vai dando forma àquilo que nós estamos sentindo. Então, tudo começa na nossa emoção, nos nossos sentimentos. Quando nós sentimos, nós começamos a dar forma àquilo que nós sentimos. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, a partir da nossa emoção, nós plasmamos, nós formamos uma ideia. E essa ideia plasmada e essa ideia formada, eu vou determinar qual será a minha atitude e qual será a palavra que comandará as minhas ações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas emoções. As nossas emoções, elas acabam nos indicando direções, nos indicando caminhos. E é nesse momento que os nossos irmãos, atraídos por essas emoções, que podem ser emoções boas ou emoções ruins, ou emoções mais difíceis. Então, vamos falar aqui da raiva, como eu estava falando há pouco. Iniciei o exemplo. Então, vamos supor que eu sinta raiva de alguém, que alguém me fez alguma coisa. E eu vou ficando cada vez mais irritada, mais encolerizada, cheia de ódio. Aquele irmão que, por algum motivo, também está com raiva, ou tem raiva de mim, percebe o meu desequilíbrio, percebe o meu descontrole e se aproxima. E o que ele faz? Observe, a influência não é ele iniciar a raiva, né? Muitas vezes, mas ele vem soprar em mim uma influência para que eu sinta mais e mais e mais raiva. Então ele vem e diz assim, isso mesmo, você está certa, aquela pessoa não podia ter feito isso, você tem que se vingar, você tem que aproveitar esse momento, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Observe que os nossos irmãos equivocados, os nossos irmãos inferiores, o que eles fazem normalmente, eu costumo usar uma expressão que eu acho que indica exatamente o que eles fazem, eles sopram a brasa. É essa a sensação que eu tenho. Então, se eu estou com raiva, eles sopram aquela raiva para aquilo crescer, para aquilo ficar maior. E aí eles ficam satisfeitos. Porque aí a gente se desequilibra, a gente se perde, a gente escolhe caminhos tortuosos, a gente se fere, a gente sofre ainda mais, né? A influência negativa. Trazendo isso para uma influência positiva. Então, como que esse irmão, por exemplo, nosso anjo guardião, a gente vai falar um pouquinho dele, o que ele faz? Eu estou com raiva. Ele vai chegar para mim e vai dizer assim, minha irmã, calma, tudo se resolve. Tudo, espera, tenha paciência. O seu irmão errou, mas você também erra. Ou então ele pode dizer assim, tenha calma. Aos poucos você vai perceber que não foi exatamente isso que aconteceu. Você está com raiva, mas é uma raiva em vão, né? Não era para você estar sentindo isso. Então, calma. Então, ele vem, o meu anjo guardião, ele vem me dar conselho para que eu possa me acalmar, para que eu possa voltar ao equilíbrio, para que eu possa estabelecer com ele uma sintonia. Então, se eu for me equilibrando, respirando fundo, eu escuto logo e eu faço uma prece, né? Eu vou estabelecer com ele uma sintonia. Se eu permito que a raiva me domine, a minha sintonia vai ser com os irmãos inferiores, que ainda sentem raiva,
que sentem prazer na raiva, que querem mais o desequilíbrio, que querem mais essas emoções difíceis, pesadas, emoções que nos fazem mal. Então, nós poderíamos pensar assim, mas espera aí, se nós somos seres imperfeitos, seres que estão em provas e expiações, e nós somos, né? Nós sentimos raiva, nós sentimos ódio, a gente sente inveja, a gente sente ciúme, a gente sente o apego, a gente é intolerante, a gente às vezes é incompreensivo, é tanto sentimento pequeno que ainda faz parte de nós. Então eu só vou atrair espírito inferior. Na verdade, vejam bem, para que a gente estabeleça essa sintonia com esse irmão, às vezes sim, uma raiva, uma irritação, e a questão tá, eu não cuidei, eu não olhei para isso, eu permiti. O que a gente não pode permitir é que essas emoções inferiores nos dominem. É aí a questão, é a chave. Quando eu permito que essas emoções inferiores, que ainda fazem parte de mim, me dominem, eu vou dar ouvidos a essas emoções. Eu vou permitir que elas possam fluir e eu vou me sintonizar com os irmãos que estão na mesma faixa vibratória que eu. E me sintonizando com eles, eles vão me dar sugestões inferiores. Sugestões que nos levam, muitas vezes, quando nós vamos dando atenção, dando ouvidos a elas, até mesmo a situações de obsessão, criando relações de obsessão. Agora, quando nós dominamos, nos autodominamos, então eu estou com raiva, percebi, estou com raiva, né? Trouxe para o campo da razão. Vejam, a emoção é a raiva, mas eu venho para o meu campo racional. E imediatamente opa, estou com muita raiva. Mas faço uma prece. A prece é o nosso instrumento de conexão com o alto, é um instrumento que nos dá força, nos dá paciência, nos dá coragem. Faz uma prece. Meu Deus, eu estou com muita raiva. Me ajuda a me equilibrar, porque eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais que esse sentimento me domine. Me ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Me ajuda, Senhor, a encontrar o equilíbrio que eu preciso, para que eu resolva essa situação da melhor maneira possível, para que eu possa usar o meu discernimento, a minha lucidez, para que eu possa fazer aquilo que Jesus me ensinou. Veja bem, eu ser com raiva, que começo uma prece, entendendo sim que estou com raiva, mas não quero que esta raiva me domine, estabeleço uma afinidade, melhor dizendo, estabeleço uma sintonia com a espiritualidade maior, porque não é a raiva que está me dominando, mas sim a minha fé, a minha vontade de ser melhor, a minha vontade de acertar, de aprender, de seguir Jesus, de me desenvolver. É isso que está me dominando, não a raiva. A raiva está aqui, mas ela não me domina. Então, nós precisamos aprender, como diz Emmanuel aqui, olha, a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Se eu permitir que as minhas emoções inferiores me dominem, quais serão as minhas palavras e as minhas atitudes? Serão pautadas nessas emoções inferiores, pautando minhas atitudes, meus pensamentos nessas emoções inferiores. Eu crio afinidade com os irmãos inferiores, que também pautam as suas vidas nessas emoções inferiores, e estabeleceremos então sintonia. Estabelecendo sintonia, eles podem me influenciar. E é isso que eu não quero, porque eu quero a influência dos espíritos superiores,
a influência daqueles irmãos que estão comprometidos com o bem, daqueles irmãos que querem o meu bem, que querem que eu seja feliz, que querem que eu encontre um bom caminho. É esse tipo de influência que eu quero. Eu me lembrei, quando eu li essa colocação de Emmanuel, de uma pequena música da evangelização infantil. Ela é linda. Alguns a chamam de Eu Sou Importante, também conhecida como Sou Filho de Deus. Os dois nomes são lindos para trazer para essa responsabilidade que nós devemos ter com nós mesmos, com esse amor, com esse acolhimento que a gente deve se fazer. Então ela diz assim, só o refrãozinho, né? Abençoar cada momento, educar os sentimentos, aprendendo todo dia a viver melhor. Abençoar cada momento, educar os sentimentos, aprendendo todo dia a viver melhor. É essa a nossa busca, a nossa direção, é isso que a gente deve querer para a gente. Ter um olhar carinhoso para conosco. Quando nós conversamos sobre essa afinidade, essa sintonia que é possível com a espiritualidade, a gente logo pensa, mas eu sou muito imperfeito, eu sou muito ruim ainda, e tem umas coisas dentro de mim que não são legais, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me defender? Não é? Discernimento, disciplina, prece. Não permitir que as nossas emoções inferiores que ainda estão em nós nos dominem. Elas estão aqui, mas elas não mandam na gente. Eu, espírito imortal, espírito livre que sou, de consciência livre, eu decido, eu mando em mim. Eu posso, neste momento, estar com muito ciúme, estar muito irritada, mas não vai ser esta emoção que irá pautar minhas palavras, minhas atitudes. Essa emoção, eu vou cuidar dela. Como que eu cuido de uma emoção inferior? Aplicando uma emoção superior, agindo como uma emoção superior, colocando pensamentos superiores, palavras superiores. É no exercício das virtudes que nós vamos pouco a pouco fazendo com que os nossos vícios eles vão ficando fraquinhos, vão perdendo força até um dia não estarem mais em nós. Mas é porque eu exercitei a virtude, eu coloquei a virtude em prática, eu dominei a minha pequenez, eu fui mais forte com a minha razão, buscando a ajuda do meu anjo guardião. Todos nós, sem exceção, temos um anjo guardião. E aí eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho que todos nós, sem exceção, recebemos influência positiva. Todos nós. Então, 489 do Livro dos Espíritos. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou bom gênio. 490 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E os nossos irmãos dizem, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Questão 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, será que eles nos abandonam? Todos eles foram escolhidos por Deus para nos proteger. Deus é tão bom que Ele nos designa a um irmão maior que irá nos aconselhar, que irá nos amparar, que irá nos proteger. Independente de quem somos. Então você pode pensar aí, nossa, mas fulano, imaginar, né, um irmão
aí que está compactuando com o mal, que está fazendo escolhas difíceis, esse irmão tem um anjo guardião? Tem, todos nós temos. Eles se afastam quando a gente é rebelde aos seus conselhos? Afasta-se. Quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Vejam bem, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Eu decido escutar o meu anjo guardião ou me submeter à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem que tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então, naquele momento de lucidez, como eu disse anteriormente, chama o anjo guardião, conversa com ele, pede ajuda, diz para ele, fala verdadeiramente. Eu estou com ódio, mas eu não quero sentir isso, vem e me socorre, me ajuda a me equilibrar para que isso possa se dissipar. Chame-o, não permita que esses sentimentos inferiores, esses pensamentos inferiores, que tudo isso nos domine. Nós não devemos permitir. Continua. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, independente de nós, onde nós estejamos. Nossos irmãos, nossos guardiões, estão conosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, nós sentimos os seus influxos de amor, os seus influxos de bondade, os seus influxos de proteção, de bom ânimo. Nós sentimos, nós temos essa possibilidade. Ouçamos, sintamos, percebamos todo esse amor que nós recebemos diariamente, para que a gente possa se encher de fé, para que a gente possa se encher de coragem, para que a gente não permita que, às vezes, inimigos do passado, porque nós erramos muito, nós não nos lembramos, ainda bem, mas fizemos muitas coisas erradas. E pode ter acontecido de ter irmãos que não tenham nos perdoado, achando que nós ainda somos aqueles que éramos, né? Ainda estão aí querendo que a gente, querendo se vingar de nós, mas não vamos dar brechas, né? A gente usa muito essa palavra. Não vamos dar brecha para que essas influências adentrem o nosso mundo íntimo, o nosso campo mental. Evitar pensamentos inferiores, evitar atitudes inferiores, evitar emoções inferiores, evitar lugares, ambientes nos quais não haja nenhuma possibilidade de elevação, não tem ali nada de útil, não tem nada ali voltado para o bem. Vamos evitar, vamos procurar estar em ambientes mais equilibrados, conversas mais equilibradas, evitar conversas vazias, conversas que não nos levam a nenhum lugar, evitar a maledicência. Maledicência joga para baixo a nossa vibração. Evitar o sarcasmo, evitar o deboche, evitar essas piadinhas chulas, evitar tudo isso que fazem com que as nossas vibrações caiam, criando assim afinidade com irmãos que estão aí querendo essas coisas pequenas, essas coisas vazias. Busquemos elevar nosso pensamento, buscar leituras edificantes, buscar músicas que nos elevem, buscar
lugares que nos convidam também a essa elevação, mantendo sempre a alegria de viver. Tem uma outra, me lembrei que agora tem uma outra musiquinha, eu vou cantar não, mas ela diz assim: quem tem Jesus gosta de cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar. Então é uma musiquinha alegre, né? Lembrar dessa alegria, quem tem Jesus no coração. Mas eu tô triste. Eu tô triste agora. Vamos supor, né, que estivesse triste por alguma coisa. Diga para si mesmo: eu tô triste agora, é um momento, mas eu não preciso viver triste. Eu não preciso conduzir a minha vida na tristeza. Infelizmente, como na mensagem inicial que nós lemos, algumas pessoas insistem na tristeza, no sofrimento, insiste na preguiça, insiste no ódio. Então, está sendo convidado a sair disso. Não, mas eu sou triste, eu nasci triste, eu vivo triste. Busque ficar alegre, assista um filme alegre, leia algo alegre, tenha uma conversa alegre, estabeleça para você conexões alegres, eleve-se, né? Está nas nossas mãos essa responsabilidade, a gente precisa saber disso. Mas logo depois eu fico triste de novo, não tem problema, eu fico triste. Ah, Senhor, vem me acolhe, me ajuda com essa tristeza. Faça sua prece e busque se elevar, busque algo alegre, sabe? Não se entregue. E quando nós não nos entregamos, a gente fecha essas portas, a gente fecha essas entradas para esses irmãos equivocados que querem, por algum motivo, nos prejudicar. Ou às vezes nem querem prejudicar, mas ficam perto porque encontram identificação. Isso é muito interessante também. Nos influenciam porque encontram, apenas porque encontram identificação. É importante falar. Ah, mas ele não quer te prejudicar. Muitos irmãos vêm e falam: não quero prejudicá-lo, mas ela bebe e eu gosto de beber. Então ela fica lá perto da pessoa sorvendo aquelas energias do álcool. Então, o álcool, o cigarro, o sexo, vícios diversos, prazeres materiais. Então, muitos irmãos que têm esses vícios, eles ficam querendo sorver essas energias. Então, nem queriam nos prejudicar, mas se aproximam para isso. E todas várias situações, mas está nas nossas mãos buscar não nos identificarmos com tudo isso. Elevemos pensamentos, elevemos nossas emoções, cuidemos das nossas emoções, vamos lembrar disso. O pensamento dá forma ao sentimento. É o pensamento que plasma, que idealiza, que são essas ideias, como Emmanuel nos diz, que conduzirão nossas palavras, nossas atitudes, gerando ações. Então, começa lá na emoção, cuida da emoção, cuida do que você sente, ouça o que você sente, não negue o que você sente, não é isso. Ouça, conheça, observe. Só através do autoconhecimento nós temos a condição de estabelecer estratégias para que cada vez mais as influências que chegam até nós sejam influências boas, influências positivas. Porque nós estamos sendo influenciados o tempo todo, como Kardec, como os espíritos, como Kardec perguntou, e os espíritos superiores nos disseram, de ordinário, que são os espíritos que vos dirigem. Quem nós queremos que nos dirija? Quem? Os espíritos bons, comprometidos com o bem. São esses que a gente quer que nos dirija. E para que eles nos dirijam, a gente precisa também se comprometer com o bem, com a vontade de melhorar, com a vontade de crescer, com a vontade de se desenvolver. Nessa questão 459, a espiritualidade superior, ela traz uma resposta muito grande a essa questão que fala do anjo protetor. Mas, num dado momento, deixa eu localizar aqui, os nossos irmãos que ditam essa mensagem, que é São Luís e Santo Agostinho, eles nos convidam à coragem. A coragem. E é esse pedacinho que eu quero trazer para vocês, caminhando aqui para o final das nossas reflexões. Então, São Luís, Santo Agostinho, eles dizem assim, deixa eu só tomar mais um pouquinho de água.
Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na vossa senda, que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho. Sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Vamos fazer pergunta à vontade. Eles não se incomodam com isso. Está em dúvida? Pergunta ao seu anjo guardião. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Essa linda mensagem, meus irmãos, como eu disse, de São Luís e de Santo Agostinho, nos convidam à ação, nos convidam a essa conexão íntima com o nosso anjo guardião, para que essa influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sejam cada vez mais constantes. Essas influências que são comuns possam ser influências desses irmãos que nos amam, que nos protegem e que nos querem bem. É preciso que nós criemos, estabeleçamos essa amizade da mesma forma que a gente estabelece amizades aqui na Terra, que nós também estabeleçamos amizade com o nosso anjo de guarda. Ele vela por nós a todo momento, que nós possamos receber esses conselhos, essas influências, relembrando que se dão através da afinidade que nós estabelecemos. Então, queridos irmãos, ficam aqui essas reflexões, essas considerações. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho para que esse tema de como essas influências ocorrem possam ter sido um pouquinho esclarecido, ter sido um pouquinho discernido para nos ajudar. Então, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo mais uma vez ao 24º Selo e a companhia de todos. Querido Pai, nós agradecemos por todos os ensinamentos que chegam até nós. Agradecemos pela vinda do nosso querido irmão Jesus, pelo seu amor dispensado a todos os corações terrenos, pelo cuidado que ele tem com cada um de nós, pelo amor que o nosso anjo guardião tem conosco, essa proteção contínua, essa proteção diária.
por esses conselhos agradáveis, conselhos que nos ajudam a restabelecer o nosso equilíbrio, que ajudam a seguir o caminho do bem, a seguir o caminho que é o caminho que será melhor para todos nós. Muito obrigada. Pedimos ao Senhor, querido Pai, que ilumine todos os corações, meu Deus, que habitam este planeta, sejam encarnados ou desencarnados. Pedimos especialmente por aqueles irmãos que estão sofrendo, passando por intensas dificuldades, que eles possam receber, sentir o teu influxo de amor, para que possam se encher de esperança e de fé, para se reerguerem, se restabelecerem, para que eles tenham a paz que todos nós queremos, necessitamos. Muito obrigada, Pai amado. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos os nossos familiares. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.